O ministro Alexandre de Moraes rejeitou o pedido da campanha de Bolsonaro para que o TSE investigasse o suposto boicote de inserções de propagandas em rádios de todo o Brasil. Jair Bolsonaro e sua coligação pediram a suspensão imediata das propagandas da coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a instalação de um processo administrativo sobre o caso. Além de indeferir o pedido por falta de provas, Moraes acusa Bolsonaro de crime eleitoral por tentar tumultuar a votação e encaminha a denúncia à Procuradoria-Geral Eleitoral. Scaff, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de indeferir o curso de uma ação do pedido de uma investigação que ele fez, não é? Rejeitando e dizendo que aquele pedido era inepto por inépcia da prova, ou seja, no mesmo pedido que ele diz que ela é inepta, ele já fundamenta o mérito, não chama ao contraditório e ainda por cima quer incriminar a campanha por esse pedido de investigação. Isso é factível, Scaff? Como é que você enxerga essa situação? Boa tarde, Pavinato, Nelson, Fernando, toda a nossa audiência. Antes de responder, eu queria um minuto para fazer uma seguinte introdução. Claro. Veja só, a Justiça Eleitoral, ela tem uma verba de 10 bilhões ano. Você sabe o que isso significa? 100 hospitais de 100 milhões de reais ou 50 hospitais de 200 milhões de reais. Preste atenção, a cada ano poderia se construir 100 ou 50 hospitais, dependendo do tamanho. Mas vamos lá. Sabe o que eu acabei de ouvir no Pânico? Que o TSE, falado pela coordenação da campanha do presidente Bolsonaro, não tem como fiscalizar, e não é competência deles fiscalizar se aquele plano de mídia que está lá no site do TSE, que todas as rádios do Brasil têm que baixar, eles simplesmente lavam as mãos. Mais ou menos o seguinte, olha, o partido mandou para o TSE, ok, eu coloco lá, e as 5.000 municípios, 5.500 municípios do Brasil, as rádios fazem o que elas bem entenderem. Porque não existe fiscalização em 5.500 municípios, pessoal. Então, imagine o seguinte, eu quero levantar a seguinte hipótese aqui. Há quantas eleições isso está acontecendo? Essa é a grande pergunta. Porque, veja só, se um município do interior do Piauí, ou que seja do interior do Rio Grande do Sul, o dono da rádio foi político, é político, ou tem um parente político, ou tem uma preferência política, ele simplesmente, hoje, ele está dizendo o seguinte, olha, eu só vou fazer um download da campanha do candidato tal, do outro deixa pra lá, amanhã a gente faz. O que é isso? Aonde nós chegamos? Então, isso, Pavinato, foi descoberto aos 48 do segundo tempo. Não dá tempo mais de reverter isso. Ah, queremos igualdade de tempo. Como? Como pode o TSE abrir mão com essa verba e o ministro Lewandowski dizer abertamente, e olha, confirmado pela campanha do presidente Bolsonaro agora, nos pingos dos is, que eles não têm como fiscalizar isso. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Onde estão os promotores eleitorais de todas as comarcas que ganham adicional na época da eleição? Aonde estão os juízes eleitorais, que todo juiz de comarca se torna um juiz eleitoral, que ganha também um adicional por isso? Então fica essa nuvem, simplesmente não há fiscalização. Repetindo, o TSE tem uma verba bilionária e diz na nossa cara que não tem como fiscalizar isso. E eu pergunto, como um partido vai fiscalizar isso se temos 5.500 municípios? Você vai ligar todo dia para 5.500 rádios ou 15.000 rádios e dizer, olha, você fez o download da propaganda do meu candidato? Então, isso está muito mal explicado. E mais, veja só, o pedido de investigação, Pavinato, ele tinha que ser aberto pelo seguinte, pelo que eu acabei de dizer. A propaganda eleitoral não é facultativa, gente. Ela é obrigatória. Então, é um dever e é uma prevaricação e constitui crime uma rádio não fazer o download diário daquilo que ela é obrigada a passar. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que o TSE tinha que admitir esse erro,
melhorar a legislação e dizer o seguinte: as rádios que não passaram, nós vamos investigar, vamos ver quem mandou não passar, de quem foi o erro, quem é o dono da rádio e eventualmente cassar essa concessão. Porque está dito que o TSE não tem a mínima competência e não tem o dever de fiscalizar. Prestem atenção. Se existe uma justiça especializada e você não fiscaliza, quem é que vai fiscalizar? Então tem que dar os nomes. Não pode simplesmente rejeitar uma investigação. Tem que abraçar a investigação, dizer realmente isso é uma falha, quem falhou foi lá na ponta, foi a rádio que não fez o download. Agora, se eles não fizeram e não puxaram a propaganda dolosamente, é crime, tem que caçar a concessão dessa rádio. Agora, se foi alguém do TSE, aí é outra coisa. Tem que se apurar internamente quem é que fez isso dolosamente ou por um erro. Porque, na verdade, lá na ponta, Pavinato, quem está prejudicado por isso é a campanha do presidente Bolsonaro, que também, vou fazer aqui uma crítica, só observou isso aos 45 do segundo tempo. E fica uma pergunta no ar: há quantas eleições em centenas de municípios só passa aquilo que a rádio quer? Você já imaginou o que já aconteceu no Brasil? Que a gente está vendo hoje, aquela surra que o presidente Bolsonaro está tomando no Nordeste, será que não é por causa disso? Então fica essa pergunta no ar. Bom, Nelson Kobayashi, só para eu colocar aqui a questão em termos teóricos, para evitar paixões demasiadas como ontem, porque ontem nós tivemos aqui um episódio de casos de família, né? Vamos imaginar o seguinte, que nós temos aqui na Justiça, foi o exemplo, o Xavier, tá? O Xavier é o juiz eleitoral, tá? Aí está concorrendo o Sassá Mutema, com ele concorre o Deodoro, tá? São os dois candidatos, Deodoro, Sassá Mutema e o juiz que é o Xavier. Pois bem, nós temos aqui um tribunal do Xavier que, quando a coligação do Sassá foi lá e falou o seguinte: olha, a rádio, vamos chamar uma rádio fictícia aqui, Velha Pan. A rádio Velha Pan, ela supostamente está favorecendo um candidato e nós queremos que você investigue. Aí o tribunal do Xavier fala: ok, vamos investigar. Está investigando, né? Está investigando a Velha. Bom, aí a coligação do Deodoro vai depois e fala: olha, eu tenho uma suspeita de não sei quantas mil, mas aqui na amostragem, essas 8 eu tenho certeza, tá? Aí junta lá a provinha que ele faz, etc. Aí o mesmo Xavier, o tribunal do Xavier fala: não vou investigar, e só por você estar pedindo a investigação, você vai responder por crime, por querer tumultar a eleição. Ok? Esse aqui é o cenário fictus, sem citar nomes, para não envolver muita paixão. E aí tem a questão do direito processual. Bom, tem uma denúncia, tem uma prova que não é ilícita, boa ou ruim, eu não sei, eu não vi, eu não analisei, mas a prova existe. Se ela presta ou não presta, o que tem que fazer? Tem o pedido, tem a prova. Tem a referência pelo menos de 8 rádios. O juiz, no devido processo legal, ele pega, aqui é uma teoriazinha de ele pega, leva, cita outra parte, ou as 8 rádios, fala assim: ó, estão acusando isso. Aí cabe ao réu provar a exceção do fato, provar que ele não era obrigado ou provar que ele fez. Aí ele ganha ação, o outro paga custas. É assim que funciona o processo brasileiro. É assim que funciona. E tem mais um adendo. Como o tribunal do Xavier, ele é responsável pela lisura do processo eleitoral, porque o Xavier é um juiz eleitoral também, isso ele disse na própria nota, né, do tribunal dele, né, quando deu esse rolo, ele falou: a responsabilidade também, eu posso aqui acompanhar, esse verbo é muito importante, acompanhar a veiculação, né? Ele recebe as mídias do Sassá e do Deodoro por e-mail, disponibiliza lá no sisteminha dele e cada rádio é obrigado a fazer o download desses arquivos e também a passar, né, aquela grade de programação, que aquilo é o inferno na Terra. Bom, visto isso, o que você pode falar do Xavier?
Xavier ou professor Xavier? Professor Xavier, que foi meu professor na faculdade. Pois bem. Professor Xavier. Pavinato, muito boa a sua ilustração e eu quero aqui destacar um ponto importante aqui. Nesse cenário, a gente tem os indícios de um crime. Então, aquela ideia inicial de que cabe a quem acusa provar, ela é mitigada. Por quê? Nesse caso, quem está sendo uma vítima, nesse caso, não precisa provar inicialmente. Ela não precisa fazer uma prova. Ela precisa fazer a apresentação dos indícios que ela tem nas mãos. Em matéria criminal, a investigação é que vai produzir as provas. Então, se você tem uma amostragem, assim como qualquer auditoria acontecendo no Brasil hoje, que funciona por amostragem, esse documento já serve como um indício para a autoridade investigar. Aqui, uma importante diferenciação também, a diferença entre fiscalizar, que deveria sim ser uma obrigação do TSE, e a outra a obrigação de investigar, aí sim diante de uma denúncia. Vamos supor que não fosse incumbência do TSE fiscalizar, mas é. Mas se não fosse, diante de uma prova, aí cabe sim ao TSE, como órgão detentor dos poderes da execução de uma eleição, investigar ou determinar a Procuradoria que investigue esses crimes eleitorais denunciados por essa campanha. Pois bem, o modelo, como foi apresentado nessa sua ilustração, faz a gente refletir que se fosse no dia a dia um crime comum, se você chega na sua casa e você vê lá que foi vítima de um furto, levaram tudo na sua casa, por esse modelo você, quando vai à delegacia, você tem que levar já o nome e o CPF de quem cometeu o crime. Você tem que já levar a ficha, a capivara, o horário, em que momento, com quem ele praticou o crime para a autoridade. Porque estão querendo colocar a vítima numa condição de que ela deveria ser a acusadora já diante de todas as provas. Então, o professor Xavier precisa se lembrar que, primeiro ponto, se não tivesse a incumbência de fiscalizar, deveria ter, sim, o dever de investigar as denúncias que foram apresentadas por uma vítima, que é a campanha, nesse caso, do senhor Deodoro, né? E segundo ponto, senhor professor Xavier, a gente precisa se lembrar que isso não está lidando com o prejuízo de uma pessoa ou de outra ou de um partido. Isso está lidando com o resultado das eleições presidenciais de uma nação, que pode impactar a todos os cidadãos brasileiros. E muito cuidado, complementando agora rapidamente o que falou o Scaff, muito cuidado, quando o TSE solta uma nota falando que não cabe a ele investigar ou fiscalizar, ele está dizendo, passando uma mensagem para todas as rádios, todas as emissoras do país, dizendo que a porteira está aberta. Então vocês podem fazer o que quiser, vocês podem publicar o que vocês quiserem, pode atender só um lado, só um outro, porque a gente está de olhos fechados, mãos atadas, a gente não vai fazer nada. Esse é o nosso cenário hoje. E como dizia meu amigo Salles, né, aproveita para passar a boiada. Vamos lá, contraponto super qualificado. Hoje temos aqui Joel Pinheiro. Joel, boa tarde, querido. Como vai? Boa tarde, Pavinato. Boa tarde, meus ilustres colegas aqui, Holiday, os demais também. Ouvi já algumas das falas iniciais aqui, longas falas, mas que não estão querendo ver o óbvio, né, gente? Vamos lá, ponto a ponto. Primeiro... O óbvio ululante? O óbvio mais do que ululante, Pavinato. Bolsonaro está desesperado porque ele acha que ele vai perder as eleições e inventou uma acusação falsa, uma acusação frágil, cujos indícios já rudimentares que ele trouxe não se sustentam a uma mínima análise inicial, e agora está tentando roubar as eleições. É apenas isso. Aliás, algo que já era previsto há muito tempo, né, gente? Mas desde que não sustenta, Joelzinho? Deixa eu continuar. Algo que já era dito há muito tempo, né? Que Bolsonaro ia tentar fazer como fez o Trump nos Estados Unidos, tentar alguma mutreta ali na justiça para tentar reverter o resultado das eleições. A diferença é que nem foram as eleições ainda, né? Então, o Bolsonaro já entregou os pontos, já está achando que ele perdeu mesmo nas urnas. Vamos lá, quais são os problemas? Primeiro problema, o mais básico de todos. Até foi levantado aqui, mas não deram a ele o peso real que ele tem, o que já invalidaria o processo do início. Cabe aos partidos ouvir as rádios para saber se o programa está passando. O TSE não tem nem pessoal para ficar nas rádios inteiras. Partido tem representante em diversos municípios. Partido
Os partidários discutam, se tiver algum problema, denunciem. Era o primeiro ponto, não fizeram por ou incompetência ou desonestidade, tentando, não sei. Ou fizeram e não tinha nada de errado também, porque é o segundo ponto agora. Acusaram rádios de não passarem os programas. E botaram ali arquivos de áudio, que a gente fez uma auditoria seríssima. E descobrimos que não passou. Aí descobrimos que, na verdade, a tal da auditoria é um programa, um software automático que tenta identificar os sons ali, mas que está longe de ser perfeito. Você acha que melhor que o software seria uma pessoa ouvindo a rádio? Vamos lá. Ou 50... Algumas pessoas, eu não interrompi, Kobayashi. Algumas pessoas foram fazer justamente esse trabalho. Vamos ouvir um pouco dos arquivos de áudio que botaram aqui. Já conseguiram identificar muito mais inserções do Bolsonaro nos arquivos que a denúncia colocou como evidência. Estavam lá, tinham inserções a mais lá. Ou seja, a própria denúncia nem ouviu aquilo. Ele passou o programa ali, disse que não tinha e ponto. Já não checou nada. A auditoria não fez. Usou um programa que tem sua utilidade, mas que não serve como uma evidência séria porque não é rigoroso. Terceiro ponto. Estão acusando as rádios de fraude, ou até mesmo a Justiça Eleitoral, ou Lula, sei lá quem eles estão atacando. Alguém eles precisam atacar, mas estão acusando de que não passou intencionalmente. Olha aqui essa rádio. E daí tinha uma rádio ali que, de fato, não passou no dia. Só que não ouviram a manifestação que a rádio já tinha feito ao TSE no passado. De que ela não tinha recebido, dentro do prazo, a campanha do Bolsonaro. A campanha do Bolsonaro mandou aqueles arquivos depois, foi a única, depois do prazo legal. A rádio não podia passar aquilo, porque tinha sido violado. Eles não conseguiram mostrar, em alguns casos, que sequer aconteceu inserções a menos. Em outros, parece que a incompetência veio da própria equipe, da própria campanha do Bolsonaro. Eles não se deram conta do fato, esse é o que é o mais elementar de todos, que caberia a eles estar ouvindo. Como faz o PT, como faz o PSB, como faz o PSDB, todos os partidos se comportam assim. Eles ouvem as rádios e os canais de TV e todo o resto. E se identificam que não está passando, vão à Justiça Eleitoral. Vamos lá, finalizando. Se a campanha do Bolsonaro tivesse alguma dúvida real, que esse caso não é real, tá, gente? É só desinformação para tentar roubar as eleições. Mas suponha que fosse uma dúvida sincera, real, de que estavam sendo lesados porque as rádios não estão passando, o primeiro passo deles seria chegar no Ministério Público Eleitoral e pedir para aquilo ser investigado. Não, juntaram um monte de evidências para lá de frágeis que não provam nada, uma amostra minúscula de supostos 150 mil, mas mesmo essa amostra não se sustenta, e botaram para a Justiça Eleitoral, para Alexandre de Moraes dizer que sim, vamos instaurar. O juiz precisa ter um mínimo de indício para instaurar um julgamento desses. E ali simplesmente não tinha. Por quê? Porque foi uma manobra feita apenas para mobilizar a sua militância. Estavam há anos dizendo, ó, vai ter fraude, hein? A gente nem sabe onde é que vai ser essa fraude ainda, mas a gente já tem certeza que a gente vai escolher alguma coisa. Escolheram. Tá aí, tá escolhido o discurso, vão tentar sustentar, não vai se sustentar, porque qualquer pessoa séria que olha para aquilo vê que não tem nada. Vamos chegar nas eleições. Na verdade, o Bolsonaro ele tá mais pessimista com as chances dele do que eu. Até eu que não voto nele acho que, olha, tem chance, tá? Vai ser voto a voto essa eleição. Vamos ver o que vai acontecer. Se o Bolsonaro de fato perder, vai ficar nessa lenga-lenga, mas eu já vou dar o spoiler dessa série para vocês. Não vai dar em nada. Olha, tem dois problemas jurídicos só aí. O primeiro é que, de fato, né, uma rádio falou que ela tinha inserido antes, por isso não inseriu na data. Isso é matéria de defesa, por isso que tem que se instaurar o processo. E a segunda coisa, Holliday, é que o TSE, ele criou aquela resolução, agora, na segunda semana de outubro, fazendo o que eu chamo de Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Né? Uma ala que já decide, sem o devido processo, para dar mais agilidade, em caráter excepcionalíssimo, né? Como dizem os ministros. Né? E aí ele criou, né, esse desvio processual. Uma resolução que não poderia ter saído porque a lei eleitoral diz que a resolução eleitoral só pode ser feita até o dia 5 de março. Só. Mas criaram essa resolução na segunda semana de outubro. E eles, de fato, desvirtuaram um devido processo legal. Então, você não sabe mais se você vai no MP, porque o MP não precisa ser ouvido.
nos casos que vai para essa comissão da verdade, né? A comissão da verdade do TSE. É que uma campanha leva. A campanha, você tá, mas ele abriu o processo. Então não tem mais processo. Suponha que tem uma emissora que não tem mais. Xinga um candidato o dia inteiro de vagabundo, ladrão e não sei o quê. Não vai precisar de contraditório. Não, eles levam. Aí não precisa. Aí não precisa. As favas com como a equipe do Bolsonaro fez, como todas fazem. Porque tinha gente mas a equipe não é o judiciário. Tinha gente chamando o Bolsonaro de pedófilo. O judiciário. Ele fez razão. O judiciário tem que ser Ele levou a representação, mas olha, isso aqui tá um absurdo, tem que tirar. A justiça lá olhou e falou, olha, não pode. tem que tirar mesmo. Mas não pode. Mas teve defesa do outro lado. Mas não pode. Não é vale tudo. Vou passar pro Holliday. Não é vale tudo. Exato. É porque não é vale tudo. Não é vale tudo. É porque não é vale tudo que a justiça não pode inovar. A justiça não pode inovar depois do dia 3 de março. Exatamente. Mas é porque não é vale tudo que o TSE não podia ter feito isso. Vale tudo. Fernando Holliday. Uma coisa que eu acho que a gente precisa explicar aqui para o telespectador. A situação que nós estamos vivendo é a seguinte. Você foi vítima de um crime, ok? Foi assaltado. Aí você vai na delegacia e diz, olha, me roubaram. O delegado, ao invés de fazer um boletim de ocorrência, abrir um inquérito, ele diz o seguinte, te roubaram mesmo? Me traz provas de que você foi roubado. Você fica meio atordoado, tal, mas você tem provas, tem câmera de segurança no vizinho, depoimentos, testemunha. Calma aí, você leva, é um exemplo, estou explicando aqui para o telespectador. Você leva as provas então para o delegado. Aí ele pega e diz o seguinte, essas provas não são suficientes, não vou investigar. Aliás, pelo contrário, vou te investigar por uma denúncia caluniosa, coitado do assaltante. É isso que está acontecendo aqui. Inverteu-se o processo. As campanhas têm obrigação de fiscalizar a exibição? Tem. Mas não existe pessoas, não tem partido nesse país que tenha pessoas que consigam ouvir todas as rádios do país 24 horas por dia. Então o que a campanha do Bolsonaro fez? Buscou uma empresa de auditoria. Dentro dessa auditoria, ela utiliza um software que escuta a propaganda no lugar desses seres humanos e identifica em que momento essas campanhas estão sendo exibidas ou não. Foram 5.000 páginas. 5.000 páginas identificando quais foram as rádios, quais os lugares onde deixou de exibir. Nenhuma prova? Nenhuma prova? Pois então vamos falar de uma rádio. Vamos falar de uma rádio aqui. Vamos falar de um exemplo. Rádio Clube FM de Vitória da Conquista. Essa é que o Bolsonaro não foi. Não foi. Qual foi? Você sabe o que está falando? A Rádio Clube FM diz o seguinte. Não, é da Bahia. Eu fui induzido a erro pela campanha do PT. Porque o que aconteceu? A Rádio de Campinas recebe uma informação da coligação do PT dizendo o seguinte: ganhamos direito de resposta. Portanto, as campanhas de Bolsonaro devem deixar de ser exibidas. Aí a Rádio Clube deixa de exibir campanhas de Bolsonaro por 12 horas seguidas. Sabe por que não é a campanha de Bolsonaro? Eu ouvi você quietinho. Agora é a sua vez de calar a boca e ver se aprende alguma coisa. É só assim, Eu te ouvi. Eu te ouvi, agora é minha vez. Você não deixa eu falar. Deixa eu falar um pouquinho. Eu já ouvi 4 defensores do Bolsonaro. E eu ouvi você xingar. Direito de resposta, Fabiano. Claro, terá. Eu ouvi você. Eu ouvi todos os na sua deixa ele terminar. Na sua vez você fala. Termine. A Rádio Clube FM não pertence à coligação Jair Bolsonaro, não pertence à defesa do presidente. Ela viu toda a investigação envolvendo o roubo das inserções e foi lá se manifestando, dizendo que foi induzida a erro pelo PT. Se pelo menos uma rádio confirma que deixou de exibir propagandas de Bolsonaro porque foi induzida a erro, isso significa que existem outras tantas rádios que podem ter caído no mesmo equívoco. E o problema é o seguinte, são rádios pequenas, são rádios do interior, mas que atingem milhares de pessoas por dia, principalmente no interior do Nordeste. Pessoas que acordam cedo, vão ouvir a rádio da sua cidade e ficam ali quase que em looping ouvindo a propaganda do Lula. Dizer que isso não tem nenhum impacto sobre as eleições é no mínimo ingenuidade. O que nós estamos vivendo nesse país é uma manipulação
clara das eleições e a negativa em sequer se abrir uma investigação sobre o que está acontecendo. E veja, não seria uma grande investigação, poderia ser uma investigação simples. Bastava ouvir as rádios das amostragens que foram apresentadas pela campanha de Bolsonaro. Bastava ouvir, por exemplo, a Rádio Clube de Vitória da Conquista para saber por que foi induzida a erro e por que o PT deu informações erradas a essa rádio e quantas outras rádios também não foram informadas equivocadamente, favorecendo o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Provas de que houve manipulação é o que não faltam. Eu vou devolver a palavra ao Joel, mas eu vou colocar um dado aqui e nós continuamos a partir dessa informação. No documento oficial, né, na decisão que rejeitou a investigação sobre o caso das inserções de rádio, o TSE, através do ministro Alexandre de Moraes, fez uma menção no mínimo curiosa. Ao justificar que a denúncia do PL não tem sustentação, Alexandre de Moraes inclui um estudo com agradecimentos ao perfil Desmentindo Bolsonaro. A citação se refere a uma conta anônima no Twitter que publica memes contra o presidente e utiliza o nome do usuário, abre aspas, @desmentindo-bozo, fecho aspas. Bom, de fato, eu vou devolver aqui ao Joel e coloco mais um dado. Todas as rádios e televisões têm a chamada fita de censura, né? Que é uma gravação que você deixa para fazer auditoria. Se um anunciante quer saber se você anunciou, né, recorre-se à fita de censura. O TSE poderia recorrer à fita de censura, ao invés de recorrer a outros meios. Mas ele já arquivou e mandou processar criminalmente, averiguar se existe responsabilidade criminal pela PGR da coligação do presidente Jair Bolsonaro. Agora são 14 horas e 30 minutos. Joel, com você. Você quer Vamos lá, vamos primeiro responder. acrescentar, responder? É óbvio que sim. E nós continuamos aqui. Primeiro eu queria registrar e lamentar a postura do Holliday, que eu tenho acompanhado nas redes nos últimos meses, semanas. Alguém que já teve alguma independência e agora não sei bem porquê virou um puxa-saco do Bolsonaro. E por isso que vai com tanta agressividade para cima, levanta a voz também, porque sabe que não tem razão. Holliday, é uma coisa muito simples. Se uma rádio, qualquer rádio, se a Jovem Pan, se o diretório do PT, se o diretório do Bolsonaro mandar uma ordem aqui, falar para a Jovem Pan descumprir uma obrigação do TSE, ela não pode. Isso é básico, Holliday. Isso é coisa mais básica. Não é o comitê de campanha do PT que dá ordem para uma rádio. Eles têm um calendário, eles têm um calendário com o TSE. Do ministro Benedito Se eles querem mudar alguma coisa, quando é para ter alguma mudança, é o TSE que informa para eles, olha, você não vai passar isso. Não é o comitê, não é o diretório, não é o diretório do PT que entra em contato com a Jovem Pan, com o Rádio Clube, com nenhuma rádio desse país para dizer o que ela tem que colocar ou não. Isso aí é básico e é tão fraca essa argumentação que me faz suspeitar que essa rádio aí deve ter alguém pró-Bolsonaro, Pavinato. Essa rádio aí deve ter, porque Joel, nenhuma rádio cai nessa, gente. Joel, eu vou falar, eu sou da roça. Rádio cai nessa, minha gente. Eu vou te falar, Joel, eu vou falar uma coisa. Vamos voltar ao ponto. Eu sou da roça. Deixa eu te falar, eu sou da roça. Tem lá a Rádio Clube, né? Sempre tem a Rádio Clube de Itapira. Eu lembro da Rádio Clube de Itapira, né? Você vai falar para ele, chegou, é uma ordem. Lembra da música do Adoneira? Ô, meu senhor, é uma ordem superior. O povo acredita. Né? Então, nos rincões do Brasil... Você acha que o povo é muito ignorante? Não acho. Quem acha é a campanha do PT, que pede para tirar tudo toda hora. Eu queria complementar por favor. O que o Holliday falou sobre a questão de apresentar a denúncia. O debate está aberto. E é mais ou menos assim, olha, eu fui delegado de polícia, então posso dizer, a pessoa chegava no plantão policial e ela dizia o que tinha acontecido. Eu, como autoridade policial, eu não ficava batendo boca com ela, discutindo com ela, dizendo, mas você tem certeza que você não pode ser processada por denunciação caluniosa? Eu estou achando que isso aí não é muito verdade o que você está dizendo. Não cabe à autoridade fazer isso, porque olha só, quando você tem um conhecimento de um eventual indício de crime, não precisa ser crime, mas pode ser só o indício de crime, você apura e se posteriormente aquela pessoa mentiu para você como autoridade, você vai concluir no seu relatório do inquérito e ela pode até ser processada por denunciação caluniosa. Mas é dever do Estado, a gente é pago para isso. O Estado tem a verba para a pessoa mentir, mas você tem que autuar, você tem que, na verdade, proceder a uma investigação mínima. E é isso que o Pavinato falou no início.
essa investigação mínima foi deixada de lado porque há uma convicção de dizer o seguinte, olha, não é um procedimento administrativo que eu tenho que instaurar. Eu já me convenci como juiz que isso aqui é uma grande bobagem. Então esse é o grande erro. Esse erro pode ser indesculpável no futuro. É isso que eu tenho receio. Eu gostaria que o ministro Alexandre tivesse instaurado o procedimento e mesmo que a conclusão fosse pífia, mas instaurar ele teria que ter instaurado. E um segundo ponto que está me preocupando demais, Pavinato, demais mesmo, essa faculdade, essa escolha das rádios passarem o que quiser. Fernando, eu fico imaginando o seguinte, se o TSE tem 10 bilhões e não fiscaliza, como que um partido político vai fiscalizar 5.500 municípios? Como é que você vai fiscalizar aquele município que está no meio da selva? Lá tem uma rádio. Lá tem uma rádio. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o sistema está muito frágil. Está frágil para quem tem que fazer o download, está frágil para quem é obrigado a passar a propaganda, porque olha só, a propaganda é obrigatória, pensem nisso, ela não é facultativa. A rádio, ela tem um benefício tributário, por aquele espaço que ela está dando que é obrigatório, ela não está vendendo aquilo como anúncio. Então, há uma troca, nós estamos pagando a rádio indiretamente, o povo paga a rádio e a televisão para passar propaganda eleitoral obrigatória. Se ela é obrigatória, aí que vem a minha conclusão. Tem que ter fiscalização do TSE. Porque se fosse facultativa, aí sim eu concordaria, o partido comeu bola. O partido não foi lá e não olhou. Né? Tem que ficar de olho nas rádios, porque o dono da rádio pode ser um ex-deputado, pode ser um vereador da cidade, pode ser um empresário que tenha lado. Então, tudo isso, os erros estão de todos os lados. É isso que eu quero chegar à conclusão. Não é só uma pessoa que está errando aí. Primeiro, a legislação está errando, a verba existe para fiscalizar e não é possível, Pavinato, que você como tribunal administrativo eleitoral diga assim, olha, hoje a propaganda do Bolsonaro é essa, hoje a propaganda do Lula é essa. E quem é que vai fiscalizar se a propaganda é obrigatória, que todo mundo fez o download daquilo e passou aquilo certinho? Teria que ser o TSE, porque é ele que tem dinheiro para isso. Não, e baixa do sistema dele. Mas olha, eu acho que no futuro tem que ser só assim, é a foto do candidato, o programa, aí as prefeituras mandam para todas as casas do município e acabou. É o único jeito uma de vez acabar só, né? com essa Uma guerra. vez Eu só. acho, vai lá, seria civilizado, Pavinato, seria a cartinha civilizado. vai lá, O resto só escolhe, não tem apelo. Não seria tem apelo. civilizado. Agora, não é engraçado que justo a campanha do Bolsonaro, que jurava que não, a imprensa já acabou, o negócio é tudo as redes sociais, a gente é forte mesmo, as pessoas querem o nosso conteúdo, é zap, não sei o quê. Agora eles estão querendo dizer que eles vão perder uma eleição por causa de uma inserção de 2 minutos de uma rádio do interior do Maranhão. Você está deduzindo isso. Olha, agora, e só para voltar no ponto final, Nietzsche só dizia que só os mortos não mudam, por favor. Pois é, todo mundo muda. Agora, o ponto é o seguinte, Pavinato. Além de tudo, eu esqueci uma fraqueza adicional dessa denúncia. A fraquejada Eles pegaram a fraquejada final. Foram 4 em sequência ali. Eles pegaram o streaming que as rádios botam online. Nesse streaming não existe a obrigação de veicular a campanha da radiodifusão. Pois é, eu vou passar aqui para o Kobayashi. Então, os erros, só para lembrar, então, os erros foram: a campanha não mandou inserções, eles mediram o streaming que não tem essa obrigação. Na própria medição do streaming, vários deles tinham as inserções, só que o bendito do software, que eles chamaram enganosamente de auditoria, o bendito do software não captou. E, em casos finais, eles não têm nem ideia se existe ou não existe essa falta de inserções. O único caso que o nosso amigo Holliday aqui trouxe foi uma rádio que, no fundo, admitiu que ela cometeu um crime, né? Eu vou porque passar ela não aqui para o Kobayashi, Joãozinho. a lei eleitoral, mas imagino, no fundo, que deva ser bolsonarista. Eu vou passar aqui para o Kobayashi, mas só uma coisa. De fato, o streaming não tem obrigação de colocar. Mas você falou que a rádio tem um streaming e no streaming ela não passou. Isso é matéria de prova do réu. O réu tem que mostrar que eu não tenho a obrigação. Sim, sim. Portanto, ganho de causa para o réu. É assim que funciona o processo. Eu estou me preocupando aqui com o devido processo legal. Eu estou me preocupando aqui com a credibilidade da justiça amanhã. Sim, exato. Eu estou preocupado com o fato disso não gerar um efeito cascata. Porque, como eu já falei aqui mais uma vez, esse negócio de só a cabecinha é a maior enganação que alguém pode ouvir na vida, né? Olha, um caso excepcionalíssimo. 64 também foi um caso excepcionalíssimo que durou mais de 20 anos.
É isso que me preocupa, é a lianeza, a firmeza do direito. Nelson. Vamos começar pelo final. Essa coisa do streaming, que a rádio ela pode ser transmitida pelo ar, as ondas curtas, as ondas longas, né? E via streaming, as mais modernas. Primeira coisa, não sei se você sabe, Joel, mas 95% das rádios que têm o trabalho de streaming, que não são todas, mas as mais estruturadas, 95%, ou seja, quase todas elas, reproduzem identicamente a programação das ondas curtas e longas com o do streaming. Ou seja, a gente já tem aí uma reprodução, portanto, do streaming, a fidelidade em relação ao que foi produzido, transmitido nas ondas curtas e longas. Não seria interessante para as rádios que aumentasse a sua estrutura? Teria que ter mais pessoal, mais estrutura, mais mesa de som, enfim. Então, se no streaming está dizendo que teve mais inserção para um lado do que para o outro, provavelmente, porque 95% corresponde às ondas curtas e longas, também na concessão pública... Ficou frágil. Não, como frágil? A gente tem uma evidência de que nas ondas curtas e longas também provavelmente. Mas 95% não é provavelmente. Pode fazer, o juiz não pode fazer a contraprova do réu. O juiz não pode fazer contraprova do réu. Mas tem um complemento importante. Por mais que não seja obrigatório a exibição no streaming, se no streaming da minha rádio eu exibo muito mais programas eleitorais de um candidato em detrimento do outro, independente da obrigação aqui, eu estou tornando a eleição desigual. Quer dizer, eu estou contribuindo com a minha pessoa jurídica para favorecer um outro candidato. Então tem outro crime aí também que precisa ser investigado. E tem mais um ponto que eu queria complementar aqui. Você falou que... Isso para mim é uma coisa boba que você acabou de falar, mas que é muito séria. Por quê? Porque faz meia hora o PT acabou de pedir para a Justiça investigar o Beto Carreiro World por ter feito isso. A meia hora. E eu vi os bolsonaristas acusando o mesmo Beto Carreiro. Coitado, ele tá no alvo dos dois lados, né? Porque ele botou primeiro... Olha o que o Beto Carreiro fez. Ele botou uma campanha antes que era o Beto Carreiro verde e amarelo, sei lá, falou, venha de verde e amarelo e tudo. Daí o pessoal, pô, que não sei o quê, tá contra o PT, não sei o quê. Daí ele botou uma... Calma, peraí, gente. Então também, venha de vermelho também. Daí botou uma vermelha, que era para todos, com o P e o T do para todos, assim, sublinhado. E daí o pessoal do Bolsonaro fala, tá vendo, eles estão fazendo campanha pro PT. Essa era dos extremos, né? A gente começa a se preocupar que nós estamos rodeados de extremos quando se perde o senso de humor. É verdade. Dizia a Mozoz. É a grande linha. Você vê que o extremismo está ganhando quando não tem mais senso de humor.